Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Em algum momento, amigo ouvinte, você já ouviu falar sobre o significado da palavra justificação pela fé? Com certeza você já deve ter ouvido alguma coisa. Se você não é um ouvinte que pertence a uma igreja, pelo menos você já tem escutado esse termo justificação. O apóstolo Paulo foi o autor que mais usou esse termo dos autores do Novo Testamento. E nessa semana eu quero ver com você o significado desta e outras expressões que aparecem na carta de Paulo aos Gálatas. Por quê? Porque a compreensão desta expressão e de outros termos são fundamentais para você e eu compreendermos o plano de salvação. Paulo usa muito essa palavra justificação, justiça, obras da lei, para você e eu compreendermos corretamente a doutrina da salvação e entendermos a mensagem de Paulo sobre a graça e sobre a lei, é fundamental a compreensão desses termos. E por isso nós vamos analisar o significado desses termos à luz do texto bíblico. Antes, uma informação importante: por que Paulo atingiu a uma compreensão plena da doutrina da salvação? Porque ele permitiu que Cristo fosse uma realidade na vida dele. Antes de conhecer a Cristo pessoalmente, o apóstolo Paulo tinha apenas um conhecimento técnico da religião. Depois que ele conhece a Cristo pessoalmente, ele alia o conhecimento técnico com o conhecimento prático. Ele não tem uma compreensão de Deus apenas sistematizada teologicamente, ele também a aplica à sua vida. E por isso em Gálatas 2, verso 20, percebemos uma das maiores expressões da relação íntima que Paulo tinha com Jesus Cristo e que com certeza essa relação foi o que proporcionou a ele uma compreensão mais ampla daquilo que a Bíblia ensinava a respeito da salvação. E em Gálatas 2, verso 20, ele disse o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. No seu relacionamento com Cristo, Paulo, primeiramente, permitiu que Cristo vivesse por meio dele, e em segundo lugar, aqui é dito que o apóstolo Paulo tinha uma plena convicção de que Cristo o amou a tal ponto que se entregou na cruz por ele, pelo apóstolo Paulo. É impossível que ao nos relacionarmos com Cristo não tenhamos uma compreensão mais ampla do plano de salvação e não tenhamos um coração grato por aquilo que Cristo fez por nós, porque ao morrer na cruz, Cristo assume a culpa eterna que você e eu merecíamos por causa do pecado. Aproxime-se, amigo ouvinte, de Cristo como o apóstolo Paulo fez. Porque quanto mais contato você tiver com Cristo por meio do estudo da Bíblia, da oração, do testemunho pessoal, mais você amará Jesus, mais Ele habitará em você e mais certeza você terá do amor dele por você e do significado. Você compreenderá o real significado do plano da salvação e o que significa ser salvo, ser perdoado, ser justificado por Jesus Cristo. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo de análise desses termos: justificação, justiça, obras da lei, termos empregados por Paulo, especialmente aqui na sua carta aos Gálatas, que é o tema do nosso estudo do trimestre. Um forte abraço e até amanhã. Não esqueça que você pode pedir um curso bíblico grátis para a equipe da Rádio Novo Tempo. Oferecemos a você a oportunidade de continuar se aprofundando no estudo da Bíblia. Acesse o nosso site novotempo.com/rádio e peça o seu curso bíblico grátis. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá, querido ouvinte do programa Lições da Bíblia. Antes de você ouvir o estudo de hoje, deixa eu dar uma informação muito importante. Eu acabei de lançar um audiolivro com 27 perguntas e respostas bíblicas. Com certeza será uma grande bênção na sua vida para que você continue estudando a Bíblia comigo, só que agora por 2 horas. 2 horas exclusivas de estudo da Palavra de Deus, respondendo a perguntas complexas que com certeza, ao obter as respostas, a sua fé será fortalecida.
Veja o link na descrição do áudio, tá ok? E você vai poder ter mais informações sobre este material. Aguardo as suas impressões. Ter o seu retorno será muito importante para mim. Tá? Um abraço e um bom estudo da lição. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Em Gálatas capítulo 2, o apóstolo Paulo conta parte do seu diálogo com o apóstolo Pedro. Paulo havia ficado extremamente indignado com a atitude de Pedro. Pedro, que havia já compreendido aspectos importantes do plano de salvação, parou de se reunir, de comer junto com os não-judeus, por medo de ser mal visto pelos judeus que faziam ainda acepção de pessoas. Os judeus se consideravam os únicos salvos e diziam que se um judeu comesse com um não-judeu, ele seria contaminado. E quando Pedro age contrariamente ao que ele sabia a respeito da salvação por meio de Cristo, e que Cristo não faz acepção de pessoas e salva qualquer um que se achega a ele pela fé, o apóstolo Paulo repreendeu ao apóstolo Pedro por essa hipocrisia. E ao longo desta repreensão, o apóstolo Paulo utiliza-se do termo justificação, ou do verbo justificar. E nós vamos entender o significado deste termo nos escritos de Paulo, especialmente aqui na carta de Paulo aos Gálatas. Das 39 vezes em que o verbo justificar ocorre no Novo Testamento, para você ter uma ideia, 27 vezes estão nas cartas de Paulo. E em Gálatas ele usa o verbo, 8 vezes. Vamos ver primeiramente Gálatas, capítulo 2, verso 16 e também o verso 17, que diz: E, no entanto, sabemos, é que ele está falando com Pedro, que uma pessoa é declarada justa ou justificada diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus, para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. O termo justificação, ou o verbo justificar, ele é um termo legal usado nos tribunais, amigo ouvinte. Era usado nos tribunais. E o que significava esse termo? Ele era empregado quando a pessoa era declarada inocente das acusações apresentadas contra ela. Ou seja, justificar, portanto, é o oposto de condenar. Quando Paulo diz que nós somos justificados pela fé em Cristo, ele está dizendo que ao termos fé em Jesus, somos declarados inocentes. Não que sejamos inocentes, porque nós somos pecadores e merecemos a morte eterna. Porém, pela fé em Jesus Cristo, nós somos declarados inocentes. A lei de Deus não pode mais nos condenar, porque o próprio Deus proveu um meio de sermos declarados justos, declarados inocentes. Porém, o termo nas Escrituras tem um significado ainda mais amplo. Além de significar absolvição, ou seja, ser declarado inocente, ser absolvido, o termo também significa que Deus considera a pessoa agora uma pessoa reta, uma pessoa boa. Ou seja, a fé em Cristo é tão eficaz que Deus transfere a justiça de Cristo para o indivíduo. E como consequência disso, ainda como parte da justificação, a pessoa é considerada membro da família de Deus, um descendente espiritual de Abraão, o pai da fé. O apóstolo Paulo relembra Pedro a respeito disso. Relembra que ninguém é justificado ou declarado inocente pela obediência à lei. Ele é declarado inocente unicamente pela fé em Jesus Cristo. E, portanto, Pedro deveria ter considerado isso antes de agir daquela forma, deixando de comer com os não-judeus simplesmente porque eles não haviam sido circuncidados, por exemplo. O apóstolo Paulo mostra para Pedro que em Cristo todos somos um. Ninguém é melhor do que ninguém. Seja judeu, seja não judeu, seja escravo, seja livre, seja homem, seja mulher, todos são um em Cristo, de acordo com Gálatas 3, 28 e 29. E por isso, não há motivos
para fazermos acepção de pessoas e muito menos motivos para crermos na salvação pelas obras. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo e eu agradeço mais uma vez por sua companhia. Será uma satisfação para a nossa equipe da Rádio Novo Tempo enviar para você um curso bíblico grátis. Mantenha contato agora mesmo com a Escola Bíblica. Você não vai pagar nada para continuar aprofundando-se no estudo da Bíblia. Ligue em horário comercial para 0 operadora 12 2127 3121 ou acesse o nosso site novotempo.com/rádio. Fique com Deus e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá, amigo ouvinte. Antes do estudo de hoje, quero lhe dar uma sugestão. O que você acha de aproveitar bem o tempo para estudar a Bíblia? Veja na descrição do áudio de hoje o link no qual você poderá conhecer um audiolivro que preparei com muito carinho para você. São 2 horas de estudo da Bíblia, onde eu respondo aproximadamente 27 perguntas bíblicas. Você pode aí ao longo das suas caminhadas, no carro, ou enquanto você trabalha, você pode ouvir da palavra de Deus para que a sua fé na palavra de Deus aumente ainda mais. Dê uma olhadinha no link, com certeza Deus terá grandes coisas para ensinar a você por meio deste material. Um abraço e um excelente estudo. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Outra expressão frequente na carta de Paulo aos Gálatas é a expressão obras da lei. Em Gálatas 2,16, por exemplo, ele disse que a pessoa é justificada diante de Deus pela fé em Cristo e não por obras da lei. Qual é o significado desta expressão? Antes de explicar isso, é importante você saber o significado da palavra lei utilizada nos escritos de Paulo, especialmente na carta aos Gálatas. A palavra lei, do grego nomos, ela é encontrada 121 vezes nas cartas de Paulo. Essa palavra pode se referir a leis de ordem moral, cerimonial, porém, para entender Paulo, você tem que reconhecer e aceitar que a palavra lei se refere aos escritos de Moisés. Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, escritos por Moisés, é a esses escritos que Paulo se refere na grande maioria das vezes, se não quase na totalidade das vezes, quando Paulo usa o termo lei. Então ele está dizendo o seguinte, que quando ele diz que o cristão não pode ser justificado pela lei, ele está dizendo que os escritos de Moisés, sejam por meio dos seus mandamentos de ordem moral, cerimonial ou civis, ou leis de saúde, não podem tornar o indivíduo justo. E o que seriam obras da lei? É obedecer à lei com o intuito de ser salvo. Paulo está dizendo que o ser humano não pode ser declarado inocente, ser declarado justo por meio da sua obediência. E não poderia ser diferente, amigo ouvinte, porque se isso fosse possível, Jesus nem precisaria ter vindo morrer na cruz. Se houvesse em nós algo que pudéssemos fazer, Cristo não se daria a todo o trabalho de se transformar num ser humano, viver entre nós e morrer por nossos pecados. Além disso, o apóstolo Paulo raciocina que não importa o que você e eu façamos, por mais que nos esforcemos, a nossa obediência nunca será suficiente para que Deus nos perdoe. Sabe por quê? Por 2 motivos. Primeiro, temos uma natureza envenenada pelo pecado. E por termos essa natureza, já somos pecadores. Segundo, mesmo que hoje você conseguisse obedecer a Deus perfeitamente, você ainda tem pecados passados. Então, somente pela fé em Cristo podemos ser absolvidos de tais pecados, ser justificados e recebermos a salvação. Quando Paulo diz que não podemos ser salvos pelas obras da lei, ele está sendo contra qualquer sistema religioso que coloque o comportamento como meio de ser aceito por Deus. Mas você pode pensar, então isso significa que eu estou livre para fazer o que eu quiser, já que eu não sou salvo por meio da minha obediência.
Se você pensar assim, você vai estar compreendendo equivocadamente a doutrina da salvação. Mesmo que nós não sejamos salvos pelas obras, nós somos salvos por Jesus para nos tornarmos pessoas melhores e praticarmos boas obras, como resultado desta graça que atua no nosso ser. Em Efésios 2, verso 10, o próprio Paulo diz que apesar de não sermos salvos pelas obras, mas unicamente pela fé em Cristo, ele diz isso nos versos 8 e 9, no verso 10, ele diz que somos salvos para a prática das boas obras. O que Paulo faz na carta aos Gálatas não é condenar a lei de Deus. A lei de Deus não é o problema somos nós. O problema é a nossa natureza pecaminosa. Agora, o que Paulo faz é condenar um sistema religioso que coloque a lei no lugar errado. Nunca, amigo ouvinte, por mais que você obedeça à lei de Deus, você nunca poderá merecer a salvação por sua obediência. Se você pensa que sim, você já está perdido, porque você ainda não se apegou a Jesus como deveria. Agora, ao mesmo tempo, não imagine, não pense que por você ser salvo pela graça, Deus, através da cruz, vai patrocinar a sua vida de pecado. Cuidado! Mesmo que você e eu sejamos pecadores, ainda, a graça nos liberta do poder do pecado para não sermos pecadeiros. Portanto, o apóstolo Paulo nos convida a termos uma compreensão equilibrada a respeito da graça, a respeito da lei, para que evitemos os dois extremos. O extremo do perfeccionismo, o extremo do legalismo, não é? E o extremo do liberalismo. Sejamos bíblicos, sejamos equilibrados e permitamos que a palavra de Deus nos mostre esse Deus salvador, amoroso, perdoador, mas também esse Deus que deseja transformar nossa vida para melhor. Amigo ouvinte, neste momento quero ter o privilégio de oferecer a você algo que um dia me foi oferecido, um curso bíblico grátis. Estou aqui hoje apresentando lições da Bíblia porque um dia alguém deu-me um estudo bíblico de presente. E a Rádio Novo Tempo acredita muito na importância do estudo da Bíblia. Acreditamos que através do estudo da Bíblia que qualquer pessoa pode conhecer a Cristo, o plano de salvação e ter qualidade de vida. Por isso, peça o seu curso bíblico agora mesmo. Acesse o site novotempo.com/rádio, ligue em horário comercial para 0 operadora 12 2127 3121 ou mande um WhatsApp para 0 operadora 12 98100 1425. Obrigado por sua companhia. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ontem comentei com você algo sobre a importância da fé em Cristo para sermos justificados ou declarados inocentes e ao mesmo tempo declarados retos, pertencentes à família de Deus. Entretanto, precisamos compreender uma coisa fundamental, de que apesar de a fé ser importantíssima para sermos perdoados, ela não é a base da nossa justificação. Qual é a base da nossa justificação, da nossa absolvição e recebimento na família de Deus? A cruz de Cristo. De acordo com Filipenses 3:9, lemos o seguinte: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Esse texto claramente nos mostra que a base da nossa justificação, da nossa absolvição da morte eterna, é a cruz. É a justiça que procede de Deus por meio de Cristo. Além disso, o texto nos mostra que a fé é o meio de nós usufruirmos da salvação, mas ela não é a base da nossa salvação. A base da nossa salvação é o que Cristo fez por nós. Podemos dizer que a fé é a mão através da qual nós nos apropriamos do presente de Deus. Por isso o apóstolo Paulo comunica aos judeus cristãos, na carta aos Gálatas, de que eles não deveriam crer que para serem perdoados ou justificados eles deveriam ter fé mais as obras. Não.
Apenas a fé é o meio de nós usufruirmos do presente que Deus nos dá. A obediência nada tem a ver com o processo de justificação do crente. Ela fará parte de um outro aspecto da salvação chamado santificação. E nós falaremos sobre isso noutra ocasião. Porém, o apóstolo Paulo quis, na sua carta aos Gálatas, desfazer este equívoco de que o cristão, para ser salvo, ele precisa tanto ter fé em Jesus quanto praticar a lei. É óbvio que o resultado de uma vida transformada por Jesus é a obediência, mas a pessoa não é aceita por Deus pela prática da lei. O apóstolo Paulo está querendo nos mostrar que somos declarados inocentes ou somos justificados unicamente pela fé em Cristo e que a base da nossa justificação é a cruz, o que Cristo fez por nós. Muito obrigado, amigo ouvinte, por sua companhia em mais um programa Lições da Bíblia. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo e eu quero ajudar você a entender qual é a relação entre a fé e a obediência. Nós não somos justificados ou declarados justos pela lei ou pelo comportamento. Isso é impossível. Mas não é por isso que eu e você teremos de Deus um patrocínio para vivermos no pecado. Então, vamos analisar algo mais sobre isso amanhã. Você já pensou em estudar a Bíblia gratuitamente? A Rádio Novo Tempo oferece para você como um presente um guia de estudo da Bíblia. Acesse agora mesmo o nosso site novotempo.com/rádio e peça o seu curso bíblico grátis. Aproveite essa oportunidade. É graças ao trabalho evangelístico da Novo Tempo e dos Anjos da Esperança que podemos disponibilizar para você esse material gratuitamente para que você possa conhecer mais de Deus, suas verdades e conhecer o caminho para o céu, que é Jesus Cristo. Poderá também telefonar em horário comercial para 0 operadora 12 2127 3121, 0 operadora 12 2127 3121, ou enviar um WhatsApp para 0 operadora 12 98100 1425. 0 operadora 12 98100 1425. Deus lhe proteja e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Temos falado ao longo dessa semana sobre a justificação pela fé e hoje eu queria me deter um pouco mais com você a respeito do conceito bíblico para a fé. Fé, de acordo com a Bíblia, não é simplesmente crer em Deus. É mais do que isso. Em Tiago 2,19, Tiago disse: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Eu lhe pergunto, adianta os demônios crerem em Deus? Não. Por quê? A fé bíblica é crer, mas também a fé bíblica envolve você aceitar mentalmente o conhecimento que você tem de Deus e viver este conhecimento. Os demônios creem em Deus, mas não o amam, não aceitam racionalmente aquilo que Deus revela sobre ele, não vivem aquilo que Deus pede deles. Então, fé é muito mais do que crer em Deus. Fé envolve você aceitar e colocar em prática aquilo que você sabe. Uma aceitação meramente intelectual do evangelho não é o suficiente. Se o fosse, os demônios também seriam salvos. A verdadeira fé, ela afeta o estilo de vida do crente. E aqui percebemos que a fé, mesmo sendo a mão através da qual nós usufruímos da bênção da salvação, a fé, ela faz a diferença na vida do crente, tornando uma pessoa melhor, uma pessoa diferente. Em Romanos 1,5, Paulo fala da obediência que vem pela fé. Ele não está dizendo que a fé e a obediência são a mesma coisa. Mas o que ele quer dizer? Que a verdadeira fé afeta o estilo de vida. E a pessoa passará a responder a Deus de acordo com a fé que ela tem nesse novo estilo de vida que Deus propõe. Por isso, fé envolve crença em Jesus, compromisso com Jesus. Envolve permitir que ele atue na pessoa e a ajude a viver em conformidade com o conhecimento que ela tem a respeito de Deus. A fé bíblica é algo amplo
que mexe com todos os aspectos do ser. A fé é motivada de acordo com as Escrituras, não por aquilo que fazemos. Ela vem de Deus originalmente. Ela é um dom de Deus. É uma resposta ao amor de Deus por nós. Abraão, como lemos em Gênesis 15, versos 5 e 6, ele teve fé porque primeiro Deus fez promessas a ele e cumpriu. Então a fé é também, além de um dom de Deus, é uma resposta humana ao que Deus fez por nós. Não é o que nós fazemos em relação a Deus. Que Deus ajude a você e a mim, amigo ouvinte, a desenvolvermos a verdadeira fé bíblica. E amanhã daremos sequência ao nosso estudo e veremos algo mais sobre a relação entre fé e obras. E eu quero destacar para você que o apóstolo Paulo, mesmo ensinando que a salvação não é pela lei em hipótese alguma, o apóstolo Paulo nos mostra que, na verdade, a fé não promove ou não patrocina o pecado. Amanhã vamos equilibrar ainda mais a nossa compreensão a respeito deste tema. Que Deus lhe abençoe e até o próximo estudo. Não esqueça que você pode pedir um curso bíblico grátis para a equipe da Rádio Novo Tempo. Oferecemos a você a oportunidade de continuar se aprofundando no estudo da Bíblia. Acesse o nosso site novotempo.com/rádio e peça o seu curso bíblico grátis. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Obviamente que ao explicar que o ser humano é salvo unicamente pela fé em Cristo, Paulo enfrentou um problema. Aqueles que não compreendiam devidamente as palavras de Paulo e nem compreendiam devidamente as Escrituras e o plano de salvação, acusaram o apóstolo Paulo de ser um promotor do pecado, um encorajador do pecado. Por exemplo, em Romanos 3, verso 8, onde o apóstolo Paulo, nesta carta, também defende a justificação pela fé, o apóstolo Paulo se defende, dizendo o seguinte: e porque não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação deles é justa. As pessoas acusavam Paulo de maneira caluniosa de que ele estava ensinando, com a sua doutrina da justificação pela fé, que o cristão podia viver de qualquer jeito. E Paulo ficou, obviamente, extremamente indignado com isso, porque não era verdade. Paulo não estava encorajando as pessoas a pecarem por meio da doutrina da justificação pela fé. Ele estava encorajando as pessoas a confiarem em Cristo, a confiarem mais em Jesus do que nas próprias obras. Obras pecaminosas comparadas a trapo de imundícia, em Isaías 64:6. E para evitar esse mal entendido aos Gálatas de que a doutrina da justificação pela fé patrocina um estilo de vida pecaminoso, o apóstolo Paulo foi bem claro em Gálatas 2, 17 e 18, dizendo o seguinte: mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Paulo argumenta claramente que o fato de sermos justificados por Cristo não significa que continuaremos sendo pecadeiros, diríamos assim, porque Cristo não é ministro do pecado. Ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo explica que se nós voltamos à vida passada antes de conhecermos a Cristo, nós estamos edificando aquilo que foi destruído, ou seja, o velho homem, a velha natureza, o antigo estilo de vida pecaminoso. E deste modo, seremos transgressores. Portanto, em Gálatas 2, 17 e 18, Paulo explica-nos que Cristo não é ministro do pecado, mas que a relação com ele nos leva a uma vida coerente. Aceitar a Cristo pela fé torna a pessoa melhor, muda para melhor. Isso afeta a maneira de viver da pessoa. E Paulo diz isso em Gálatas 2, 19 a 21. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anula a graça de Deus,
Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Paulo equilibra as coisas. Ele diz que a nossa justiça, a nossa justificação não vem pela lei. Porém, mesmo que ela não venha por meio dos escritos de Moisés e por meio do nosso comportamento, o fato de Cristo viver em nós e nós estarmos crucificados com Cristo leva-nos a vivermos uma vida nova. De acordo com Paulo em Romanos 6, 5 a 14, quando aceitamos a Cristo como Salvador e somos batizados, também de acordo com Romanos 6, verso 4, a nossa velha natureza pecaminosa é crucificada com Cristo. E assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, agora somos ressuscitados para uma nova vida com Jesus. E a partir daí nos tornamos novas criaturas, de acordo com 2 Coríntios 5,17. Paulo está mostrando-nos, amigo ouvinte, que quando Cristo habita em nós, diariamente nos tornaremos melhores, mais semelhantes a Ele. E que, portanto, a nossa transformação, a nossa santificação não pode estar fundamentada na lei. Ela tem que estar fundamentada numa relação de amor com Jesus Cristo. Tendo um relacionamento de amor com Jesus, não seremos mais escravos do pecado. E mesmo que sejamos ainda pecadores, nós usufruiremos desta graça, do perdão e nos tornaremos pessoas melhores a cada dia. Isso envolve, amigo ouvinte, tratar bem as pessoas. Muitos cristãos que se dizem cristãos ainda não aprenderam a tratar as pessoas com amor, com carinho, com respeito e com misericórdia. Lembremos-nos de que o resumo do Decálogo é composto por 2 grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se a nossa religião não nos torna pessoas mais amorosas para com Deus e para com as pessoas, a nossa religião ainda não foi eficaz nas nossas vidas. Que Deus ajude a você e a mim a compreendermos este assunto de forma equilibrada e a demonstrarmos através do nosso estilo de vida, da nossa maneira de tratar as pessoas, que Cristo realmente vive em nós e que Ele está crucificando diariamente esse nosso velho homem. Você já pensou em estudar a Bíblia gratuitamente? A Rádio Novo Tempo oferece para você como um presente um guia de estudo da Bíblia. Acesse agora mesmo o nosso site novotempo.com/rádio e peça o seu curso bíblico grátis. Aproveite essa oportunidade. É graças ao trabalho evangelístico da Novo Tempo e dos Anjos da Esperança que podemos disponibilizar para você esse material gratuitamente para que você possa conhecer mais de Deus, suas verdades e conhecer o caminho para o céu, que é Jesus Cristo. Poderá também telefonar em horário comercial para 0 operadora 12 2127 3121, 0 operadora 12 2127 3121, ou enviar um WhatsApp para 0 operadora 12 98100 1425. 0 operadora 12 98100 1425. Um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Novo Tempo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Obviamente que ao explicar que o ser humano é salvo unicamente pela fé em Cristo, Paulo enfrentou um problema. Aqueles que não compreendiam devidamente as palavras de Paulo e nem compreendiam devidamente as Escrituras e o plano de salvação, acusaram o apóstolo Paulo de ser um promotor do pecado, um encorajador do pecado. Por exemplo, em Romanos 3, verso 8, onde o apóstolo Paulo, nesta carta, também defende a justificação pela fé, o apóstolo Paulo se defende, dizendo o seguinte: e porque não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação deles é justa. As pessoas acusavam Paulo de maneira caluniosa de que ele estava ensinando, com a sua doutrina da justificação pela fé, que o cristão podia viver de qualquer jeito. E Paulo ficou, obviamente, extremamente indignado com isso, porque não era verdade. Paulo não estava encorajando as pessoas a pecarem por meio da doutrina da justificação pela fé. Ele estava encorajando as pessoas a confiarem em Cristo, a confiarem mais em Jesus do que nas próprias obras pecaminosas comparadas a trapo de imundícia, em Isaías 64:6. E para evitar
esse mal entendido aos Gálatas de que a doutrina da justificação pela fé patrocina um estilo de vida pecaminoso, o apóstolo Paulo foi bem claro em Gálatas 2, 17 e 18, dizendo o seguinte: mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Paulo argumenta claramente que o fato de sermos justificados por Cristo não significa que continuaremos sendo pecadeiros, diríamos assim, porque Cristo não é ministro do pecado. Ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo explica que se nós voltamos à vida passada antes de conhecermos a Cristo, nós estamos edificando aquilo que foi destruído, ou seja, o velho homem, a velha natureza, o antigo estilo de vida pecaminoso. E deste modo, seremos transgressores. Portanto, em Gálatas 2, 17 e 18, Paulo explica-nos que Cristo não é ministro do pecado, mas que a relação com ele nos leva a uma vida coerente. Aceitar a Cristo pela fé torna a pessoa melhor, muda para melhor. Isso afeta a maneira de viver da pessoa. E Paulo diz isso em Gálatas 2, 19 a 21. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Paulo equilibra as coisas. Ele diz que a nossa justiça, a nossa justificação não vem pela lei. Porém, mesmo que ela não venha por meio dos escritos de Moisés e por meio do nosso comportamento, o fato de Cristo viver em nós e nós estarmos crucificados com Cristo leva-nos a vivermos uma vida nova. De acordo com Paulo em Romanos 6, 5 a 14, quando aceitamos a Cristo como Salvador e somos batizados, também de acordo com Romanos 6, verso 4, a nossa velha natureza pecaminosa é crucificada com Cristo. E assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, agora somos ressuscitados para uma nova vida com Jesus. E a partir daí nos tornamos novas criaturas, de acordo com 2 Coríntios 5,17. Paulo está mostrando-nos, amigo ouvinte, que quando Cristo habita em nós, diariamente nos tornaremos melhores, mais semelhantes a Ele. E que, portanto, a nossa transformação, a nossa santificação não pode estar fundamentada na lei. Ela tem que estar fundamentada numa relação de amor com Jesus Cristo. Tendo um relacionamento de amor com Jesus, não seremos mais escravos do pecado. E mesmo que sejamos ainda pecadores, nós usufruiremos desta graça, do perdão e nos tornaremos pessoas melhores a cada dia. Isso envolve, amigo ouvinte, tratar bem as pessoas. Muitos cristãos que se dizem cristãos ainda não aprenderam a tratar as pessoas com amor, com carinho, com respeito e com misericórdia. Lembremos-nos de que o resumo do Decálogo é composto por 2 grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se a nossa religião não nos torna pessoas mais amorosas para com Deus e para com as pessoas, a nossa religião ainda não foi eficaz nas nossas vidas. Que Deus ajude a você e a mim a compreendermos este assunto de forma equilibrada e a demonstrarmos através do nosso estilo de vida, da nossa maneira de tratar as pessoas, que Cristo realmente vive em nós e que Ele está crucificando diariamente esse nosso velho homem. Você já pensou em estudar a Bíblia gratuitamente? A Rádio Novo Tempo oferece para você como um presente um guia de estudo da Bíblia. Acesse agora mesmo o nosso site novotempo.com/rádio e peça o seu curso bíblico grátis. Aproveite essa oportunidade. É graças ao trabalho evangelístico da Novo Tempo e dos Anjos da Esperança que podemos disponibilizar para você esse material gratuitamente para que você possa conhecer mais de Deus, suas verdades e conhecer o caminho para o céu, que é Jesus Cristo. Poderá também telefonar em horário comercial para 0 operadora 12 2127 3121, 0 operadora 12 2127 3121, ou enviar um WhatsApp para 0 operadora 12 98100 1425. 0 operadora 12
981001425. Um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Novo Tempo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.